Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui dia 2 de agosto, com a graça do nosso Senhor, para falar da palavra de Deus a você, para podermos cultuar mesmo à distância. Espero que seja um momento especial para você. Em nossa igreja hoje temos a celebração da ceia e espero realmente que você tenha um momento especial nesse dia. Você que ainda não está podendo congregar, você que ainda está acompanhando os cultos pela internet, espero que você tenha um momento de lembrar o sacrifício de Jesus feito no seu lugar e que você possa fazer isso com a sua família, com os seus, e viver este momento de memória realmente daquilo que o Senhor fez por nós, de gratidão. Espero que a palavra de hoje fale ao seu coração, espero que o louvor também fale ao seu coração e que você possa louvar juntamente conosco, e vamos orar para que o Senhor se faça presente neste momento, para que o Senhor haja em nossos corações e através de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos, e quero te agradecer pelo privilégio que temos, Pai, de ter toda essa tecnologia a nosso dispor, para que nós possamos, independente da distância, independente do local, independente do tempo, possamos ter um momento de ouvir a Tua palavra, de cantar hinos de louvores a Ti, e que em nome de Jesus seja um momento realmente genuíno em nossos corações, um momento realmente autêntico das nossas vidas, para louvar ao Seu nome, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração que tiver acesso a essa mensagem e que o Senhor toque a cada vida, toque a cada coração, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Deus, sabendo que o Senhor já tem falado conosco e falará mais ainda. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Vamos louvar ao Senhor juntos. Amém?
és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tudo que tenho veio de ti, o meu melhor eu quero te dar. Tu és meu tesouro, pra ti, Senhor, adoração. Tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a ti. Servir-te, honrar-te é um privilégio. Deus grande e maravilhoso.
Nós te somos gratos, Deus, por teu grande amor, Pai. Que essa possa ser uma verdade do nosso coração, Pai. De que é um privilégio, Pai, podermos te chamar de Senhor, Pai. De te chamar de Pai, de fato, Deus. Que essa seja uma verdade do nosso coração, Pai. De modo que possamos transmitir, Pai, e levar este amor àqueles que estão próximos a nós, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração. Que seja de coração grato, Pai. Que seja um louvor verdadeiro a Ti, Pai. No Teu santo nome, Jesus. Amém. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe outro Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe outro Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos à palavra, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Estamos ainda na nossa série em Colossenses, expondo a carta de Paulo aos Colossenses. E vamos agora ler do versículo 6 ao versículo 15. O tema que estamos trabalhando é Jesus, a realidade. E hoje vamos abordar esse subtítulo, Transbordando de gratidão, ok? Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 15. Diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus,
o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã, pela tua palavra que se move em nossos corações. Te louvamos porque o Senhor é conosco e tem se revelado a nós. Peço que o Senhor fale a cada coração mediante a necessidade de cada um e aquilo que cada um tem vivido, Pai. E que possamos, Pai, realmente compreender a sua palavra para que possamos aplicá-la em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, até aqui, vamos recapitular um pouquinho o que vimos em Colossenses até aqui. Até aqui, Paulo abordou sobre a supremacia de Cristo. Paulo já estipulou a condição dos colossenses, já disse a respeito da formação deles, do fundamento que eles tiveram, através, provavelmente, de Epáfras. Já disse que eles estão enraizados, estão sendo edificados em Cristo. Já disse ali do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 2, que eles estão crescendo no Senhor, aprendendo no Senhor. Agora, quando nós entramos no versículo 6 do capítulo 2, o versículo 6 e o versículo 7, eles são o meio dessa carta. Eles formam ali como que um pivô para nós entrarmos num novo momento da carta. A partir do versículo 8, Paulo vai atacar de maneira um pouco mais ativa e mais clara os falsos ensinos que estão sendo pregados para os colossenses. Você lembra muito bem que já falamos que os colossenses eles estavam numa região cosmopolita, vamos dizer assim. Tinham muitas pessoas ali, muitos tipos de pessoas. Tinham gregos, existia um grande ensino que vai dar base para o gnosticismo futuramente. E ali também, cerca de 200 anos antes de Cristo, chegaram muitos judeus. Então eles estão sofrendo com ataques de ensinos que misturam a filosofia grega, que vai dar base para um gnosticismo futuramente, e com isso eles também têm muitos ensinos ali judaizantes. Então, por isso que Paulo, a partir do versículo 8, vai atacar essas duas frentes de ensinos que ele vai intitular como vãos, ensinos enganosos. Então, o versículo 6 e o versículo 7 servem de pivô para esse novo momento da carta. Perceba que ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, ele está dizendo, até aqui eu já disse para vocês que vocês foram formados em Cristo, já aprenderam sobre Jesus Cristo e estão sendo, aí ele entra no versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Semana passada, nós abordamos sobre o tema ordem na vida e firmeza na fé, coisa que os colossenses já estavam vivendo graças ao ensino que eles tiveram. Agora, Paulo, então, ele fala no versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. A partir do versículo 8, então, Paulo agora vai atacar e vai diagnosticar, de uma maneira muito clara, o que está acontecendo aos colossenses.
Veja o versículo 8. E eu quero me deter um pouquinho aqui contigo neste versículo 8. E eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo 8, porque o que está acontecendo em Colossenses também acontece em nossos dias. O que está acontecendo à igreja em Colossos também acontece conosco e nós vamos abordar isso também. Versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Bom, vou começar pelo fim do versículo. Paulo diz aqui, e não em Cristo. Ele já abordou muito e vai continuar abordando sobre a supremacia de Cristo. Paulo, e a gente já abordou de uma maneira um pouco mais aprofundada o capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, quando ele fala a respeito da magnitude, do poder, da soberania de Jesus Cristo. Então, mas vamos aqui no versículo 8, no início ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Bom, toda vez que a gente diz para alguém, tenha cuidado, ou aquela pessoa está em direção de sofrer, ou ela está a caminho de um perigo, ou ela está sendo rondada por um perigo, ou de qualquer forma, ela está com o perigo à mostra. Eu tenho um filho de 1 ano, e toda vez que eu falo para ele, Natan, cuidado, ou ele está indo fazer algo, ou sem perceber, ele está com um perigo à sua volta, que pode, de repente, derrubá-lo, pode fazer ele tomar um choque, pode, o que quer que seja. Ou mesmo, muitas vezes, ele vai fazer algo que é uma desobediência, que eu e a mãe dele já falamos para ele, eu e minha esposa já falamos para ele, você não pode fazer isso. E às vezes a gente percebe nele um desejo de fazer algo do qual nós já alertamos, olha, não faça isso, porque nós já te ensinamos. Paulo está fazendo exatamente isso aqui, ele fala, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Por que que Paulo está alertando o povo da igreja, os colossenses, a respeito dessa escravidão? Porque Paulo já mencionou e já disse que eles foram libertos em Jesus Cristo. No capítulo 1, lá no versículo 13, nós dissemos, nós lemos lá, olha, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo já disse, já declarou e deixou claro para as pessoas que eles foram tirados de uma escravidão, tirados de um Egito espiritual e colocados em uma nova vida. Então ele está dizendo, olha, cuidado para que ninguém os escravize, não volte, não torne a ter uma vida que é uma vida subserviente a o quê? Aí ele vai dizer ao que eles correm o risco de serem escravos novamente. Então ele vai dizer, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Quando ele fala a respeito de filosofias vãs e enganosas, ele está falando daquilo que vai enredar os colossenses se eles não tomarem cuidado, e também da forma com a qual as pessoas, e aquelas pessoas que estão trazendo ensinos equivocados, a forma com que eles tentam seduzir os colossenses. Porque essas filosofias vazias e enganosas, em algumas, no original, a gente pode até entender assim como sedutoras, uma filosofia, um jeito de falar que persuade, uma fala persuasiva. Ele está dizendo o seguinte, olha, tomem o cuidado para que ninguém os escravize. Esse escravizar é ser raptado, ok? Então ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado com esses ensinos, que é muito bem falado, pessoas bonitinhas, que estão chegando e falando bem para vocês, trazendo filosofias, modos de dizer coisas bonitas, mas que no fundo, se você averiguar, essa fala, ela é vazia e enganosa. Por que vazia? Porque não tem substância, e enganosa porque vai te iludir. E como já falamos na semana passada a respeito disso, você pode rever a pregação, o problema da ilusão é que ela te faz perder tempo. E tudo que o inimigo quer é fazer você perder tempo e não desenvolver a sua vida com Cristo. Assim você não chega à maturidade e não chega onde Cristo quer que você chegue, para que cada vez mais você revele a glória de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado para que ninguém os escravize a filosofias que são vazias e enganosas.
Quando ele fala a respeito desses ensinos vazios e ilusórios, agora ele vai dizer qual é a forma desse ensino. Então ele já disse o método, cuidado para que ninguém enrede vocês, sequestre vocês, né, de forma tal que vocês se vejam escravizados por uma filosofia que não faz sentido, por uma filosofia que vai passar o tempo e você vai perceber que você caminhou por nada, filosofias ilusórias. E aí ele vai dizer agora a forma que tem esses ensinos. Ele vai falar assim, filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Aqui a gente precisa entender um pouquinho o que significa cada um desses elementos. Tradições humanas, quando Paulo diz a respeito disso, ele está falando a respeito dos ensinos judaizantes. Existia aqui em Colossenses este grupo que estava enganando as pessoas em Colossos, que estava trazendo ensinos equivocados. Eles estavam dizendo que as pessoas ali precisavam tornar a guardar o sábado, tornar a ter uma dieta pautada nos ensinos dos judeus, voltar a circuncidar-se, e nós vamos perceber mais para frente, como já lemos aqui, que Paulo vai atacar diretamente esses ensinos. Ele está dizendo o seguinte, olha, não se deixe levar por ensinos que se fundamentam em tradições humanas. E essa tradição humana é exatamente isso, essa questão de nós acreditarmos no mérito. Então, porque eu sou uma pessoa que segue uma dieta, né, judaica, não como isso, não como aquilo, por causa disso eu chego aos céus. Ou porque eu guardo o sábado, eu vou para a eternidade, ou eu vou viver com Cristo, vou me aproximar de Deus, como se isso dependesse de algo que eu faço. O segundo elemento que ele diz então, não vos deixe enganar por filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Quando ele fala a respeito de princípios elementares deste mundo, essa é uma expressão, princípios elementares deste mundo, é uma expressão muito difícil da gente entender, né? E numa pesquisa mais aprofundada você vai perceber isso. É difícil a gente entender o que Paulo queria dizer com isso. Mas o que se estabelece num estudo teológico é que Paulo está falando a respeito de um ensino que havia ali pela filosofia grega a respeito do pléroma, ou seja, se ensinava algumas coisas, né? Não só a respeito do pléroma, como também o dualismo. Uma coisa que estava se ensinando ali era o seguinte, que a carne era má e o espírito era bom. Então isso mostrava que a gente tinha que cada vez matar a carne no sentido da vida cotidiana, subjugar a carne, como por exemplo, isso vai dar base no futuro para ensinos como o autoflagelo, vai dar base no futuro para o celibato obrigatório de autoridades religiosas. Por quê? Vai dizer o seguinte, olha, você não deve casar porque isso é um princípio, isso é um valor muito grande da carne, o sexo, e isso são coisas que Deus criou, né? Outra coisa que se ensina, além desse dualismo da carne ser boa e da carne ser má e do espírito ser ruim, também se ensinava que existia o homem, carne, e existia Deus, o Espírito. E entre o homem e Deus existia elementos, né, principados, anjos, que dominavam, né, os seres celestiais, os astros, as estrelas. E aí vai se ter muito ensino esotérico em cima disso, que vai tratar de que o homem precisava ter um conhecimento, a gnosis, né? Então, o gnosticismo vem disso, gnosis, que é conhecer algo especial que só foi dado a algumas pessoas. Esses caras que estavam ensinando os colossenses de maneira errada, diziam que eles receberam um ensino especial e que os colossenses precisavam aprender disso, que só eles podiam passar. E com isso, eles subjugavam ou subestimavam o valor de Jesus Cristo. E como Deus era espírito e era algo bom, e a carne era algo ruim, eles afirmavam que Deus não poderia ter habitado em Jesus Cristo. Que, aliás, eles afirmavam que Jesus não poderia ser Deus porque Jesus era carne. E Jesus, sendo homem, ele não tinha poder de ter espiritualmente valor para nos levar a Deus, para fazer essa conexão do homem com Deus. Então, eles subestimavam a ação e a vida de Jesus Cristo. Bom, nós percebemos isso quando a gente começa a entrar no versículo 9 ao 15. No 9, Paulo diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina, né?
toda a plenitude da divindade. Paulo aqui já quebra 2 ensinos que estavam sendo passados aos Colossenses. Primeiro, quando se dizia que Jesus Cristo não podia ser Deus, Paulo diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina, da divindade. Ele estava dizendo que em Jesus Cristo tudo estava nele. Todo o poder de Deus estava em Jesus Cristo e está em Jesus Cristo, pois ele era aquele que estava na criação, é aquele que habitou entre nós e aquele que foi ao Pai, sentou à destra de Deus. Então esse Jesus é aquele que tem tudo, que é o cabeça de tudo, tanto na terra como nos céus, como nós já comentamos. No versículo 10, Paulo diz assim, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, vocês não precisam de um conhecimento espiritual, um conhecimento especial que uma pessoa tem. Vocês não precisam de um conhecimento específico. O que vocês precisam? Estar no cabeça, que é Jesus Cristo. Não existe um conhecimento especial que só uma pessoa tem, que só o pastor lá tem, que só o líder tal tem, que só o anjo tal revelou para uma pessoa. Não. A verdade está revelada a nós em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, que se entregou na cruz. E uma vez que eu e você estamos nele, nós temos tudo, a plenitude, o pléroma, ou seja, nós temos esse acesso a Deus por intermédio do cabeça, que é Jesus Cristo. Não existe nada que nós possamos fazer ou que nós possamos conhecer que nos leve a Deus que não seja Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo, versículo 10. Versículo 11, ele diz, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então agora Paulo está atacando o ensino judaizante. Ele está dizendo o seguinte, você não precisa mais ser circuncidado. Para quem não sabe o que é ter a circuncisão, é o seguinte, em Abraão, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e disse, olha, eu tenho uma aliança contigo e terei uma aliança com toda a sua descendência. Mas Deus estipulou uma marca em Abraão, né? E que é uma marca que todos os israelitas passaram por ela, todos os israelitas homens, logicamente, né? Que era de se cortar o prepúcio do pênis do homem, se cortava ali e se fazia a circuncisão. Isso era a circuncisão ali e essa era a marca estipulada por Deus com Abraão e que seria feita com todos os filhos da descendência de Abraão e todos os homens também que fizessem então parte de Israel, que participassem da nação de Israel também e da religião, né, judaica, passariam por essa circuncisão, de forma tal que o próprio Jesus também foi circuncisado, né, na sua infância. E ali, ao 8º dia, ele é circuncisado como todo judeu, assim como Jesus era. Então, Jesus cumpre isso nele, mas Paulo vai dizer o seguinte, eu vou fazer um salto aqui, ok? Vamos para o versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Paulo está dizendo que Jesus Cristo cumpriu tudo que tinha para cumprir como judeu e pregou na cruz todos os mandamentos e todas as ordenanças judaicas. Agora, em Jesus Cristo, eu e você não precisamos mais cumprir ordenanças judaicas, mas o que nós precisamos é caminhar com Jesus Cristo. Por isso agora, o cristão não precisava mais ser circuncisado. Não precisava mais. Por quê? Porque Jesus Cristo findou este estabelecimento. O que Jesus Cristo manteve? Por exemplo, Jesus estabelece como uma nova prática o batismo.
não é? Ele diz, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê. Veja, Jesus Cristo, quando vai aos céus, estabelece para os seus discípulos uma ordenança, de que todos aqueles que se encontrassem em Jesus Cristo fossem batizados. Então, todo aquele que é batizado em Jesus Cristo, tem aí, nessa ação, a sua profissão de fé. Então, Paulo vai dizer que quando nós entramos na água, né, confessamos que cremos que Jesus Cristo morreu e foi sepultado. E quando saímos da água, confessamos que Jesus Cristo ressuscitou. Então, assim como ele morreu e ressuscitou, nós com ele no batismo morremos e ressuscitamos também. Quando entramos nas águas, morremos para o mundo. E quando saímos da água, então ali nós nascemos para o reino de Deus. Todo aquele que foi batizado em Jesus Cristo então confesso de que faz parte desse reino. E a partir daí, qual é a ordenança que nós temos? Caminhar com Cristo. Não nos permitir sermos, então, escravizados novamente por filosofias vãs e enganosas, fundamentadas em tradições humanas e nos princípios elementares ou questões místicas e esotéricas deste mundo que querem atribuir ao homem, não é, a necessidade de ter um conhecimento especial, uma experiência mística, e isso não provém de Jesus Cristo. O que se estabelece na palavra é que eu e você precisamos andar juntos neste reino, conectados ao cabeça, que é Jesus Cristo. Paulo estabelece, então, que a nossa nova vida em Jesus Cristo, ela é vivida por intermédio de uma conexão com aquele que é o cabeça de tudo. Então, Paulo vai atacar o ensino daqueles que estão tentando enganar os colossenses, dizendo o seguinte, olha, não existe mérito, né? Porque, vamos pensar o seguinte, pense comigo, por que muitas vezes a gente se deixa enganar por falsos discursos, por falácias, por persuasão, por conversas sedutoras? Tem uma coisa que me assusta, não me assusta, mas me levanta as antenas, sabe? Não sei se você tem isso. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, eu tenho um negócio muito bom para você. Toda vez que alguém usa essa expressão, eu tenho um negócio bom para você, as minhas duas anteninhas, assim, como o Chapolin, né? Minhas anteninhas de vinil detectam a presença do inimigo, né? Detectam a presença do perigo. Por quê? Quando alguém diz para mim, eu tenho algo muito bom para você, eu automaticamente faço uma conta na minha cabeça. Eu digo assim, quanto essa pessoa me conhece para saber o que é bom para mim? Não é? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um negocião para você. Né? Esse é o típico dos nossos dias de conversas sedutoras. Meu irmão, eu tenho claro para mim que quem mais me conhece neste mundo não sou nem eu. Quem mais conhece a minha vida é Deus. Então, é Deus que pode me dizer o que é bom e o que não é bom para mim. Então, toda vez que alguém fala para mim, tenho algo muito bom para você, eu ouço. Ouço de coração, ouço de bom grado. Vamos ver o que você tem de tão bom para mim. E após a pessoa dizer, uma prática que eu busco ter, pelo menos, e que minha mãe me ensinou, é o seguinte, quando alguém disser algo para você, mesmo quando eu vou numa igreja e se vem um profeta com uma profecia, olha, Deus te diz, tudo bem, meu irmão, Deus pode dizer o que Ele quiser através da sua vida, mas Ele precisa dizer para mim também. Deus precisa falar, por quê? Se eu e você, nós dois fomos salvos pelo mesmo Jesus, na mesma cruz do Calvário, né? Então eu posso ouvir a Deus tanto quanto você. Não estou desvalorizando aquilo que o irmão tem a dizer para mim, mas estou dizendo e estou valorizando o que Cristo fez por mim também na cruz. E me deu acesso a Deus e me permitiu, assim como aquele irmão que me trouxe uma mensagem, me permitiu também ir a Deus e falar, Deus, o irmão lá me disse que o Senhor disse uma coisa a meu respeito para ele, e eu quero que o Senhor me diga também. Não é? Então aí a gente entra no nosso quarto, pega a nossa Bíblia, ora ao Senhor e vai confirmar aquilo que Deus falou através da vida do irmão para nós com o próprio Deus. Então toda vez que alguém chega para mim, tem um negócio bom para você, olha, Deus mandou te dizer, alguma coisa assim, automaticamente eu penso, espera um pouquinho, Deus
é quem mais me conhece. Eu preciso saber o que ele tem a me dizer, né? Então, mas a pergunta é, por que às vezes a gente cai em conversas? Por que o homem entra em falácias sedutoras? Porque o homem tem um desejo humano de ter mérito. Se alguém disse para você assim, olha, se você der 3 estrelinhas e fizer 3 orações na sequência e der 3 pulos, cantar 3 músicas, então aí você é uma pessoa especial. Por que a gente às vezes cai em coisas como essa? Porque nós temos no nosso coração o desejo de termos o mérito por aquilo que alcançamos. Mas o grande problema é que no reino de Deus não existe mérito. Não há nada que eu e você possamos fazer que vá aumentar o sacrifício de Jesus por nós. E não há nada que nós possamos fazer que diminua o que Jesus Cristo fez por mim e por você. A salvação foi nos dada na cruz do Calvário. A cruz, meu irmão, está vazia. Jesus pegou toda a lei e pregou na cruz do Calvário. A lei que Deus estabeleceu, os 10 mandamentos, era para provar para nós que nós não somos capazes. Os 10 mandamentos, os homens tentaram cumprir e não conseguiram. Mas Jesus vem, cumpre os 10 mandamentos. E agora o diabo não pode mais acusar o nosso coração porque nós não cumprimos os mandamentos. Por quê? O nosso cumprir os mandamentos passa por andar com Jesus de Nazaré, que é quem cumpriu todos os mandamentos, se fez homem e se entregou. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o diabo faz uma festa, eu imagino, né? Fala, vencemos. Mas é ali, como Paulo vai dizer no versículo 14 e no versículo 15, que Jesus Cristo fez com que as autoridades passassem a maior vergonha. Versículo 14, e cancelou a escrita de dívida, ou seja, cancelou todos os mandamentos, não é? Não que ele cancelou dizendo que aquilo não tem valor nenhum, mas estabelecendo que ele cumpriu. Jesus cancelou a dívida, pagou a dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Jesus na cruz, meu irmão, é a maior vergonha para a própria morte, porque a morte não conseguiu conter Jesus Cristo. A morte, que era o fim para todos e o medo de todos, agora em Jesus Cristo, ela teve a sua derrota. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre, a morte não o contém e ele ressuscita para sempre. E agora eu e você temos essa ressurreição nele. Agora veja, por que nós caímos em filosofias vãs e enganosas, né? Ou melhor, o que isso significa nos nossos dias? Ainda hoje nós temos igrejas que supervalorizam símbolos judaicos, datas judaicas, festas judaicas. Ainda hoje nós temos igrejas e pessoas que supervalorizam tradições como mérito. Veja bem, não estou desvalorizando todo o símbolo do tabernáculo, né? Nós estamos de quinta-feira estudando ainda Êxodo. Não estou desvalorizando todo o símbolo do tabernáculo, mas Paulo vai dizer mais para frente que tudo aquilo que existia no Antigo Testamento era como sombra. E uma vez que Jesus Cristo chegou, não precisamos mais olhar para as sombras, porque agora Ele está revelado a nós. Veja, temos ainda hoje igrejas que dizem que você precisa do olhinho X de não sei onde para você ter cura, de semente de não sei o que lá, precisa de que o pastor X coloque a mão sobre você. Tem pessoas que dizem, olha, eu fui ao inferno 3 vezes, estou aqui para contar para vocês o que eu vi, como se elas tivessem um ensino dado. Veio um anjo a mim e me revelou que esta é a maneira correta. Meus irmãos, a nós está revelado, a todos nós está revelado o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Caminhar com Jesus é o melhor que eu e você temos a fazer para sabermos o que precisa ser feito. E isso não desvaloriza o princípio da igreja, porque justamente o congregar se valoriza no fato de caminharmos juntos para entendermos juntos, nessa multiforme graça de Cristo, como nós devemos caminhar. Agora, o problema é quando nós vemos pessoas e grupos e instituições dizendo que elas têm algo especial que só foi dado a elas e que só aquele jeito, só aquela questão é que se estabelece como princípio para a salvação, para se achegar a Deus, só aquele estilo de música, só aquele tipo de roupa, só aquele tipo...
só aquele livro específico que tem a manifestação, a revelação de Deus para nós. Princípios elementares. Né? Valores, é o astro, é a estrela, é o posicionamento que nos denomina e nos estipula como vamos viver a nossa vida, horóscopo. Nós não precisamos de telescópio, de microscópio, de horóscopo, para nós estabelecermos o que é prioridade nas nossas vidas, como nós devemos caminhar. Eu não posso estabelecer as minhas relações por uma percepção de um ensino, de algo que se estabelece no cosmos. Não, meu irmão. A nós está estabelecido a maneira de viver, a prioridade na palavra de Deus. Tá bom. Temos os mesmos perigos que os colossenses tinham. A pergunta que nos fica então é: como? Como nos manter longe deste perigo? Como nos manter atentos? Como que eu faço para perceber, olha, estou andando com Cristo? Como eu faço para saber, olha, estou no caminho, estou na direção correta? Paulo nos responde isso logo no começo do texto que nós estamos lendo. Versículo 7 ele diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Então ele está dizendo, ó, já está estabelecido para vocês o fundamento do que vocês aprenderam, Jesus Cristo, e vocês já estão sendo construídos sobre este fundamento, edificados, e ele está dizendo, olha, se mantenham firmes na fé, ou seja, na esperança de que ele virá nos buscar, na fé de que ele ressuscitou dos mortos, porque tinham muitos que diziam que Jesus não ressuscitou, ok? Então, a ressurreição de Cristo não é um fato provado cientificamente para que eu e você possamos crer nisso, ter fé. Isso é ter fé. Saber não é ter fé, ok? E aí ele diz o seguinte no final, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E eu quero que você repita isso comigo aí na sua casa, ó. Transbordando de gratidão. Meu irmão e minha irmã, gratidão é o estilo de vida, é o jeito que nos mantém focados em Jesus Cristo. Por quê? Veja, pense comigo, gratidão. Gratidão. Eu costumo dizer que gratidão e perdão são temas que nós trabalhamos a respeito de memória, ok? Por exemplo, perdão. Para você perdoar muito bem, para o seu perdão ser pleno por alguém, você precisa esquecer, né? Por exemplo, uma vez eu tive um conflito, uma briga, né? Não sei muito bem, com um amigo, um dos meus grandes amigos, um dos meus melhores amigos, que foi o China. A gente brigou. E eu não lembro. E depois que a gente brigou, a gente se resolveu e tudo zerou. Eu não lembro qual foi o motivo da briga. O meu perdão por ele, né, a ele, e o dele também por mim, imagino, foi tal que eu não consigo lembrar o motivo da briga. Não consigo lembrar, não consigo. Veja, perdão é um processo de esquecer. Mas gratidão, inversamente, gratidão é um processo de lembrar. Ou, em outras palavras, é um processo de não esquecer. Aquele que transborda de gratidão, ele precisa lembrar a quem deve agradecer e pelo que deve agradecer. Vamos dizer o seguinte, né? Que nem vocês não estão vendo, mas atrás da câmera está meu irmão. Então, eu tenho que ser grato ao meu irmão. Vamos supor que eu estabeleça para mim que todo dia eu vou ligar para ele e vou falar, Nino, eu te agradeço. Né? Bom, amanhã eu acordo e eu tenho lá na minha, vamos supor, né, no meu quarto lá, escrito agradecer. Só agradecer, não tem escrito aqui. Quando eu leio lá agradecer, eu penso, peraí, agradecer a quem? Aí eu paro para lembrar. Tá, vou agradecer ao meu irmão. Aí eu ligo lá para o Nino. Nino, quero te agradecer. Aí ele fala para mim assim, tá, mas agradecer pelo quê? Aí agora, segundo passo da gratidão, eu preciso lembrar pelo que agradecer. Meu irmão, pense comigo. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Paulo está refutando os ensinos aos colossenses. E ele diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão mas feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo,
que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, tá vendo? Ele está tratando sobre coisas que o povo já sabe, que já foi estabelecido, tá lembrando as pessoas continuamente. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo e todos os que falam na Bíblia, toda vez que eles vão ensinar algo, eles nos lembram do que Jesus fez, do que existia antes de Jesus, né? Nós falamos há 2 domingos atrás, se eu não me engano, do ontem, hoje e o amanhã, né? A nossa esperança, né? A nossa fé, nossa esperança é estabelecida na percepção do que nós éramos ontem, da nossa incompatibilidade com Deus. Hoje, nós somos feitos compatíveis com Deus em Jesus Cristo de Nazaré, e amanhã Ele virá nos buscar, porque hoje estamos caminhando com Ele. Então veja, Paulo, ele estabelece o transbordar de gratidão como um estilo de vida que vive aquele que está em Jesus Cristo. Como eu faço, então, para me manter longe de filosofias vãs, de ensinos meritórios, não é? Porque você é o que é, porque você é capaz, porque você pode, porque você é inteligente, porque você é o especial. Não, meu irmão. Eu sou o que sou, eu faço o que faço, eu consegui o que consegui, porque Jesus Cristo me salvou, porque Ele me abençoou, porque é Ele. É Jesus o foco da minha fé, é Jesus o foco da minha gratidão. Aquele que é grato sabe a quem deve ser grato, e mais, sabe por que deve ser grato. Sou grato a Jesus porque Ele morreu na cruz, e é a morte de Jesus na cruz que estabeleceu uma compatibilidade entre eu e Deus, porque Jesus Cristo é um intermediário entre eu e Deus, que estávamos separados e que não havia possibilidade através de mim de voltar a Deus, voltar a me encontrar com Deus, voltar a falar com o Pai, mas veio o Filho e habitou entre nós. Por isso, quando Felipe fala para Jesus, nos mostre o Pai, ele fala: como nos mostre o Pai? Vocês já veem o Pai, pois todo aquele que vê o Filho, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, que habitou entre nós em carne, estabeleceu sua vida entre nós, é não só o nosso Salvador, mas um modelo de vida que define para nós e estabelece para nós que todo aquele que caminha com Ele tem contato com Deus. Então, como eu faço para não ser enganado? Para não ser enganado por pessoas que se dizem especiais, se dizem os vice-Cristo que nos leva a Deus. Não, meu irmão. Quem nos leva a Deus é Jesus Cristo. E isso eu não quero que você pense que seu pastor não tem autoridade, que seus líderes não são pessoas importantes. Não, muito pelo contrário. Todos nós temos a nossa importância, o nosso valor no reino a partir do momento que estabelecemos a nossa relação com as pessoas como aqueles que levam as pessoas para o verdadeiro mestre. Né? Fazemos discípulos, e de fazer discípulos. Discípulos de quem? Meu? Não, discípulos de Jesus, meu irmão. Você é um discípulo de Jesus. E o meu objetivo com essas pregações, com as nossas lives no Instagram, é fazer com que você perceba a necessidade que você tem de caminhar com Cristo. Espero em nome de Jesus que você entenda isso. Não se deixe escravizar por pensamentos, por filosofias vãs e enganosas, falácias persuasivas, conversa mole, que são fundamentadas em tradições humanas, que querem estabelecer um mérito, né, por ação, ou mesmo que são estabelecidos, fundamentados em princípios elementares, que querem dar um teor de misticismo, né, para as suas ações, para que você então se ache, ou para que essas pessoas pensem que são pessoas especiais, pessoas que receberam uma revelação que a ninguém foi dada. Como a ninguém foi dada, meu irmão? Deus estabeleceu a palavra para mim e para você, para que nós possamos caminhar sobre ela, caminhar com Cristo. Que eu e você possamos nos manter longe desse perigo. De que maneira? Tendo a nossa vida grata. Lembrando que devemos ser gratos a Jesus Cristo,
Devemos ser gratos a Ele porque Ele morreu em nosso lugar e estabeleceu para nós um novo estilo de vida. Que seja assim na minha e na sua vida, todos os dias, que possamos acordar e lembrar. As misericórdias se renovaram. E já que as misericórdias se renovaram, eu sou grato e quero ter uma vida que transborda de gratidão. Por isso, para nós, aqui não se estabelece como uma obrigatoriedade, por exemplo, o dízimo não é uma obrigação, mas é uma expressão de gratidão. Ofertar na igreja é uma expressão sua de gratidão a mim, à igreja, talvez também, mas principalmente àquele que te deu o que você tem, que é Deus, né? E isso nos revela que nós podemos ser gratos de muitas maneiras. Estabeleça as suas ações de gratidão, estabeleça os seus feitios de gratidão, né? Que nós possamos ter uma vida de ação de graças, que sejamos gratos. Transbordar de gratidão é a prova de que estamos no caminho, estamos naquele que é o caminho, porque aquele que é grato não se esquece de a quem deve agradecer e por que deve agradecer. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu Filho Jesus que se entregou em nosso lugar. E agradecemos por esta entrega que foi perfeita e que nos trouxe de volta a Ti, ó Deus. Te agradecemos porque isto foi revelado a nós, essa verdade, essa realidade foi estabelecida a nós por intermédio do Teu Filho e chegou até nós por intermédio da Tua palavra. Ensina-nos a nos manter, Pai, conectados com o Teu Filho, conectados uns com os outros, Pai, para que possamos juntos caminhar na direção, Pai, do Senhor, Deus, sabendo, Pai, sabendo que é o Senhor que estabelece em nós a fé, que nos trouxe de volta, que nos criou, nos salvou e virá nos buscar um dia, Pai. Que o Teu Filho, Pai, então, quando voltar, possa encontrar-nos, Pai, de maneira fiel, prontos para irmos com Ele, Pai. Obrigado e pedimos, Pai, não nos deixe cair em filosofias vãs e enganosas, Pai, fundamentadas em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas que em nome de Jesus possamos estar fundamentados em Cristo, Pai, enraizados e edificados nele, Pai, firmes, Pai, na fé de que Ele morreu no nosso lugar, ressuscitou, está à sua destra, ó Deus, e daí, ó Pai, olha por nós e enviou o Teu Santo Espírito que se move em nós. E por isso, Pai, nós conseguimos nos manter gratos. E é a isso que queremos ser gratos todos os dias. Pela revelação do Senhor a nós, pela salvação, pela manifestação do Senhor entre nós através do Seu Filho e agora em nós através do Teu Santo Espírito. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, mantenha-se grato, agradeça todos os dias, lembre-se sempre do que você deve ser grato e a quem você deve ser grato. Deus abençoe a sua vida e não esqueça de participar conosco ao longo da semana nas nossas lives pelo Instagram, ok? Segunda, quarta e sexta às 8h30 da manhã, nós temos o nosso Com a Fé da Manhã. Terça, às 8 da noite, temos uma live sobre oração, só que é pelo Google Meet. Se você quiser participar, mande uma mensagem pelo YouTube ou mesmo pelo Instagram. E também, às quintas-feiras, aí sim pelo Instagram também uma live, às 8 horas da noite, temos lá nossa live de estudo, de leitura em conjunto e estamos lendo Êxodo. Que Deus abençoe a sua vida e estaremos juntos novamente domingo que vem às 10 horas da manhã. Deus abençoe. E nós retornamos o nosso culto presencial, né? Estamos seguindo todo o protocolo. Se você deseja vir participar conosco, venha à Rua Aracati, número 474, Vila Curuçá, em Santo André, São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Amém?
multidão, eu ouço a tua voz. Pai amoroso és, tua graça está sobre nós. Em tuas mãos entrego cada sonho meu, e o que não te agrada, abro mão e descanso em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor. Descanso em ti, Senhor. Em tua presença, descanso em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor. Descanso em ti, Senhor. Em tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento. De tudo que mais quero, desejo a tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento. Em tudo que eu faço, desejo a tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento. De tudo que mais quero, desejo a tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. É o meu sustento, meu alimento. Em tudo que eu faço, desejo a tua presença. De tudo que mais quero, desejo a tua presença. Em toda a minha vida, desejo a tua presença, Senhor.